Pessoal, boa noite. Na aula de hoje, a gente vai continuar trabalhando sobre os conceitos de algoritmos de ordenação. Então, a gente vem trabalhando inicialmente com o algoritmo de ordenação por trocas, que foi o Global Sort, e a gente viu a lógica de funcionamento, a gente fez a implementação dele também, e depois a gente passou para os conceitos que envolvem os conhecimentos acerca de análise de algoritmo ou a complexidade de algoritmo, aonde a gente tenta fazer uma análise de quão esforço é necessário para que um determinado código, um determinado algoritmo consiga resolver um dado problema. E a gente viu que os problemas de ordenação estão diretamente relacionados a esse tipo de análise. Então, diferentes algoritmos eles vão ter um desempenho bem diferente aí. E a gente viu que tem algumas classes de complexidade. Na última aula que a gente teve, que foi a aula assíncrona, da última quinta-feira, que está disponível aqui no ambiente virtual. Então, se a gente vir aqui dentro da semana 2, vir em aulas aqui, ó, a gente tem a aula assíncrona. Então, nessa aula assíncrona aqui, a gente fez um levantamento, um apanhado do que a gente tinha visto, bases sobre conceitos de ordenação, e a gente viu toda a parte teórica de como é o funcionamento do algoritmo de ordenação por seleção. Então, como já foi tratado, a gente vai ver diferentes algoritmos de ordenação. A gente viu que o algoritmo de ordenação por seleção, ele está na mesma classe de complexidade do algoritmo de ordenação por trocas, que é o Global Sort, porém ele já vai ter um melhor desempenho. Aí a gente a gente usou uma planilha, deixa eu até abrir ela aqui, que a gente consegue enxergar ali se existe uma diferença. A gente consegue ver ali que o que tange a quantidade de comparações aqui do algoritmo de seleção, que foi o que a gente fez na última aula, a quantidade de comparações a cada fase ela vai ser a mesma. A diferença, o que a gente vai ter no desempenho é que a quantidade de trocas ela vai ser constante. A gente vai ter uma troca só por fase. Então, eu só vou dar uma repassada rápida aqui em qual que é a lógica que está explicada e detalhada na aula assíncrona. Então, como eu falei, é muito importante que todo mundo consiga assistir a aula assíncrona. Então, a gente está fazendo na quinta justamente para vocês terem aí a sexta e o final de semana para poder assistir e chegar aqui na terça conseguir acompanhar. Então, só vamos dar uma repassada na lógica aqui, ó. O algoritmo de ordenação por seleção ou o selection sort, ele consiste onde a gente vai ter um vetor, né? A gente quer organizar ele, e dentro desse vetor aqui, a partir de um determinado índice, ou seja, a partir da posição de i, eu vou procurar o menor valor de i até o final. Então, se eu pegar aqui da primeira posição, eu vou procurar o menor valor daqui até o fim. E aí eu vou ter, para me encontrar o menor valor de qualquer arranjo, então aquela lógica eu tenho que percorrer todo o conjunto. Então, eu vou percorrer todo o conjunto, então eu tenho que comparar aqui n-1 elementos. Então, se eu tiver aqui um vetor de 6 posições, eu vou ter que fazer 5 comparações. Achei o menor valor que é o 14, vai trocar o 46 com o 14. E aí eu travo essa posição, desloco o meu i. Agora, o meu i estando aqui, eu vou achar o menor valor daqui para frente. Então, o menor valor daqui para frente, ele vai encontrar o 27, troca o 27 com 55. Trava, vai encontrar o menor valor agora, deslocou o i, né? Vai encontrar o menor valor daqui para frente. Encontrou o menor valor, 38, troca 59, 38. Trava, encontra o menor valor daqui para frente. O menor valor daqui para frente é ele mesmo. Vai trocar ele com ele mesmo. Então, não vale a pena o esforço computacional para ver se é o mesmo valor nesse processo de troca. A gente deixa trocar. Depois vai encontrar o menor valor aqui da penúltima posição à frente, vai ser o 55, troca as duas posições, até que eu chego que não faz mais sentido eu procurar o menor valor daqui para frente, né? Da última até a última, uma vez que eu tenho um único elemento. Então, a quantidade de fases que a gente vai ter aqui vai ser constante, igual a gente tem no Global Sort. Então, a gente vai ter n-1 fases. Então, se eu tenho 6 elementos, eu vou ter 5 fases. A cada fase, eu vou ter n- fases comparações, igualzinho o Global Sort. A diferença aqui é que a cada fase eu encontro o menor valor e faço só uma troca. Ao passo que o Global Sort, a cada comparação, a gente tem uma troca. Então, lá naquele algoritmo de visualização, naquela animação que a gente viu aqui no material da semana 1, tem o link aqui, ó, no visual aqui, ó.
A gente utilizou ele para poder ver a lógica do bubble sort. E agora a gente vai ver do selection sort, o cell aqui, ó. Então aqui eu vou gerar aqui um vetor um pouco menor para não ficar tão extenso. 1, 2, 3, 4, 5 elementos. E aqui eu tenho 5 elementos e a lógica dele aqui, deixa eu diminuir a velocidade, só para poder ir explicando. Então, eu vou pegar o índice de i, que é a primeira posição, né, meu vetor, e vou encontrar o menor valor daqui até o fim. Nesse caso, vai ser ele mesmo. Então, troca ele com ele mesmo. Passa para a próxima posição. Então, meu i agora está valendo 1. Encontra o menor valor da posição 1 até o fim. Vai ser o 5. Então, a gente faz aquela lógica de procurar o menor elemento e troca as duas posições. Ó. Agora, desloca o nosso i, está valendo 2, encontra a menor posição, vai ser ele mesmo, e nesse caso aqui, ele vai continuar as outras fases aqui, mas aí o nosso vetor ele já está ordenado. Então, a lógica é o quê? A partir do índice de i, eu vou encontrar o menor valor dali para frente. Então, o que a gente fez na última aula? A gente viu toda essa lógica, como falei, está mais detalhado lá na aula síncrona, e a gente fez a implementação. A gente viu que dentro da lógica do Selection Sort, assim como lá no Bubble Sort, a gente precisa fazer algumas tarefas que são comuns para a gente trabalhar com algoritmos de ordenação. Aí a gente criou uma biblioteca.h aqui, aonde a gente deixou a nossa função mostra dentro dela e a gente deixou a função troca. Então, tanto dentro do Bubble Sort quanto do Selection Sort, a gente está importando essa nossa biblioteca. Então, no Bubble Sort, preciso fazer troca. No Selection Sort, também preciso fazer troca. Então, a gente está isolando essa parte do código para poder reaproveitar e está importando aqui a nossa biblioteca. Então, qual que é a primeira coisa que a gente faz? A gente criou uma função, que a gente vai precisar chamar ela várias vezes, que é o quê? Encontrar o menor valor. Então, quando eu preciso encontrar o menor valor no arranjo, no vetor, eu recebo o vetor e a quantidade de elementos do vetor em si. Aqui, o que a gente tem diferente é que eu estou recebendo um índice de i também. Ou seja, a partir de qual posição que eu quero encontrar o menor? Eu quero encontrar o menor a partir da posição 0. Então, vou olhar da 0 até a última posição. Do loop. Agora, meu i passa a valer 1. Quero encontrar a menor posição da posição 1 até a última. E aí, cada vez que eu encontrar, a gente vai fazer essa troca. Mas esse índice do menor, o que ele faz? Então, eu vou fazer com que o menor seja o meu índice de i, ou seja, minha primeira posição, e depois vou fazer um for para o meu j saindo da posição para frente, que aí eu vou comparar todas, né? Se a posição que eu estou comparando for menor do que aquele índice do menor que eu tenho, o menor vai receber o índice do j. Isso vai fazer com que a gente faça todas as comparações a partir da posição inicial, que é, ou seja, que é o i, até na última. E toda vez que eu encontrar alguma posição que tenha um valor menor, eu guardo o índice dele dentro dessa variável menor e retorno ela. E o nosso algoritmo Selection Sort, que a gente vai detalhar, a gente vai criar uma função comentada para poder entender ele a cada fase que a gente tem aqui. Então, o que o Selection Sort faz? Partindo do índice 0 até a penúltima posição. Por que eu não vou até a última posição? Porque não faz sentido eu encontrar o menor valor da última até a última. Então, faz sentido eu encontrar o menor valor da penúltima até a última posição, que eu sempre vou comparar cada frente, né? Que é isso que o nosso algoritmo faz aqui. Então, eu vou como fase até o meu n-1. Isso aqui o i, basicamente, ele está controlando as nossas fases de qual índice que ele vai partir. Então, se eu tiver um vetor com 5 posições, eu vou ter índice de 0 a 4. Eu vou procurar o menor a partir da posição 0, a partir da posição 1, a partir da posição 2 e a partir da posição 3. Por quê? Não faz sentido eu procurar o menor valor a partir da posição 4 até a 4. Por isso que a gente está vindo aqui até n-1. E aí a gente simplificou a lógica. Então, uma variável menor vai receber um índice do menor a partir dessa posição. Então, eu quero o menor a partir do 0, do loop. Quero o menor a partir do 1, do loop. Quero o menor a partir do 2, e assim por diante. Então, a nossa função aqui, ó, índice do menor, já faz isso para a gente. Achei no índice do menor? Vou trocar a posição atual com a posição do menor. E se a posição atual for a mesma do menor? Deixa eu trocar. Porque o esforço para a gente fazer um if aqui, que toda a operação teria que fazer esse if, é muito maior do que ele deixar fazer essas trocas, que em alguns momentos vai acabar sendo desnecessário. Para quem não tem esse código aqui, só para a gente poder executar ele juntos, e a gente vai colocar alguns comentários, como eu falei, só para poder entender e ver que não é mágico, que esse é o nosso objetivo hoje.
Aqui dentro da semana 3, no material, está aqui, ó, biblioteca.h e o selectionsort.c. Só baixar os dois arquivos e colocar no mesmo diretório. A gente vai usar aqui um conjunto de números, vamos gerar um conjunto de números aleatório aqui, ó. Vamos gerar um random aqui, só que ele ficou grande, meu random aqui. Deixa eu colocar um conjunto de valores, igual que a gente tem aqui no slide, que aí fica legalzinho para a gente poder simular. A gente vai usar o mesmo. 46, 55, 59, 46, 55, 59, 14, 38, 27. 14, 38, 27. Opa. Ah, tá, é só de 1 até 50. Então eu vou colocar aqui, em vez de 55, vou colocar 47 e 49. Não sei por que essa restrição, porque ele não quer valores maiores. Aí, beleza. Aqui a lógica tá dando, vai dar a mesma lógica, só que a gente teve que mudar alguns valores aqui, né? Só para a gente poder simular aqui dentro da nossa lógica. Então, a gente já tem um conjunto de valores e a gente vai simular ele. Então, qual que é a lógica? A partir da primeira posição, encontra o menor, troca. Desloca o i. A partir dessa posição, encontra o menor e troca. Então, como um passo de mágica, se a gente colocar esse mesmo conjunto de valores aqui e rodar, isso aqui já está funcionando. Como eu falei, a gente fez essa implementação passo a passo na última aula. Quem não acompanhou, só olhar na aula lá e fazer. Então, vamos colocar um conjunto de valores aqui. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos e vamos digitar os valores. A gente está digitando aqui porque a gente está fazendo alguns testes com valores que a gente está definindo. Depois, para a gente testar com valores altos, lógico, a gente vai deixar de gerar aleatório. Depois a gente já pode fazer uma funçãozinha aleatória aqui. Então, 46, 47, 49, 14, 38 e 27. Aqui o nosso vetor lido, exatamente o que está aqui, e é o nosso vetor ordenado. Então, nosso algoritmo de ordenação está funcionando, nossos dados ficaram ordenados, só que ficou como num passo de mágica. Então, só para a gente poder entender toda essa lógica, o que a gente tem que entender aqui? Quantas comparações são feitas a cada fase? Aonde que essas comparações estão acontecendo? Essas comparações estão acontecendo lá dentro do algoritmo de procurar o menor. Então, a gente vai conseguir enxergar esse processo. Então, a gente tem que ver que essa quantidade de comparações, ela está diretamente relacionada ao esforço. E a gente vai ver que a troca, ela vai acontecer somente uma vez por fase. Por quê? Porque eu encontro menor e troca. Qual que é a principal diferença do Bubble Sort? Cada comparação poderia gerar uma troca. Então, comparava 46 com 47, não trocou. Comparava 47 com 49, não trocava. Comparava 49 com 14, trocava. Então, cada comparação poderia resultar em uma troca. Isso no Bubble Sort. Agora no Selection Sort, não. Só para a gente poder ver aqui, a gente fazer ele comentado, a gente pode visualizar aqui. A gente vai ver que vai acontecer só uma troca, né? E a gente pode colocar aqui também uns prints ali dentro do momento dele comparar. Então, a comparação está acontecendo dentro dessa função aqui, ó, índice do menor. Então, sempre que eu estou fazendo esse if aqui, tá vendo? Sempre que eu estou fazendo esse if aqui, a gente está fazendo uma comparação. Então, aqui a gente consegue ver quantas comparações vão acontecer em uma determinada fase. E aí, depois, logicamente, a gente pode comentar aqui, ó. Vou colocar um printf aqui. Vocês já conseguiram baixar o código? Todo mundo está com código para conseguir acompanhar aí? Opa, importante que eu vou colocar um printf, tem que abrir e fechar chaves no for. Depois que ele percorreu... Eu tenho que abrir e fechar as chaves no for, porque a gente vai ter... Ah, não, return do menor é fora. Senão... Só depois que ele sair aqui. Então, dentro aqui do nosso for aqui, a gente vai ter o if e vai ter um print aqui. Então, a gente vai colocar um print aqui só para poder falar. Então, cada if desse aqui é uma comparação. Então, aqui a gente vai colocar... Vou colocar aqui o %d só para a gente poder ver qual que é a comparação. Deixa eu ver se a gente consegue ver isso aqui. Para a gente ver qual comparação que a gente está fazendo aqui, a gente teria que
Porque como o nosso J, que ele está saindo do I mais 1, ele está saindo ali do índice da frente, sempre o valor não vai ter um valor sequencial, não vai estar sempre começando de 1. Então, a gente pode colocar aqui quais que a gente está comparando, né? Comparando %D com %D. A gente coloca barra N e a gente vai ver quais valores a gente está comparando, né? Então, estou comparando o meu vetor na posição do J com o meu vetor na posição do menor. Por que essa comparação aqui é importante? Porque ela que vai definir quem é o menor elemento do nosso conjunto. E depois que a gente vai ter o valor do menor. Se a gente quiser colocar aqui para a gente ver essa comparação passo a passo, né, a gente pode colocar um getCH aqui só para ele dar uma pausa. Então, a gente pode colocar aí a gente só comentar ele depois, para não precisar criar outro método. Agora, no Selection Sort, como a gente vai ter mais linhas aqui, ó, vamos copiar e colar o Selection Sort. Estou copiando, colando ele aqui e vou criar um comentado. Então, vou criar aqui a função que busca um índice do menor. Eu não criei outra só para a gente não aumentar muito aqui o nosso código. Só que coloquei um print que a gente pode tirar ele. A gente vai ver cada comparação que está acontecendo. Essa comparação serve para poder encontrar o menor elemento. E a gente vai ver isso. Aqui, ó, dentro do for nosso, a gente vai visualizar cada fase que a gente tem. Então, aqui a primeira coisa que a gente vai colocar aqui é um printf da fase, né? Então, fase %D barra N. E a gente vai ver a fase que vai ser o I. Para não ver fase 0, vamos colocar I mais 1, né? Então vai ficar fase 0, fase 1. Vamos colocar fase 1, fase 2, fase 3, para a gente poder enxergar a fase, né? E aí, dentro dessa fase, a gente vai procurar o menor. Então, dentro dessa fase aqui, na hora que eu chamar um índice do menor, a gente vai ver as comparações e a gente pode dar um print aqui. Se eu quiser dar uma pausa na fase aqui, eu também posso. Opa. Eu vou colocar um print aqui para poder ver o valor do menor, né? O menor nessa fase que a gente está atualmente, né? %D barra N. E a gente vai ver o nosso menor, que é o valor que a gente pegou aqui. Ah, o menor aqui, ó, ele é um índice, né? Então, aqui a gente tem que ver o vetor na posição do menor. A gente vê o valor que é realmente o menor, né? Tá olhando o índice aqui não é legal. Isso é para a gente poder ver. E toda vez que a gente vê esse vetor na posição do menor, ou a gente pode dar um sleep, ou a gente pode dar um getCH, que a cada fase eu vou ver a fase, e aí eu vou ver cada comparação, e aí depois, na hora que eu mostrar aqui, eu dou uma pausinha. E aí a gente pode mostrar quem que a gente está trocando, né? Que eu vou trocar quem? O meu vetor na posição de I com o meu vetor na posição do menor. E aí a gente pode dar um printf, só para enxergar que isso não é mágica, né? Trocando %D com %D. E a gente vai ver a nossa troca aí. Então, vou ver o vetor na posição, vou trocar o vetor na posição de I com o vetor na posição do menor. E a gente vai ver esses elementos que a gente está trocando. E aí, se quiser dar um sleep ou um getCH, vou colocar só um sleep agora para não ficar pausando muito, 500 milissegundos. Então, o que a gente vai conseguir enxergar? A gente vai conseguir enxergar o início da fase. Então, a gente vai ver fase 1, fase 2. Então, na fase 1, a gente vai ver cada comparação que está acontecendo. Então, se eu tiver 5 elementos, a gente vai ver que na fase 1, eu vou fazer 4 comparações. Essas comparações vão ser necessárias para quê? Para encontrar o menor. Depois, eu desloco a minha posição. E aí, a cada fase que eu incrementar, eu vou demandar menos comparações. E agora aqui, a gente está com o Selection Sort comentado, né? Só a gente rodar aqui. Então, vamos rodar não, a gente tem que mudar aqui a chamada dele, ó. Selection Sort comentado. Só para a gente poder chamar ele. Então, mudei a chamada. Aqui o nosso normal, aqui o nosso comentado, a gente colocou aqui para a gente poder ver a fase, para a gente poder ver o menor e para a gente ver na hora que troca. Lá dentro da função do nosso método aqui em cima, que busca o índice do menor, a gente colocou um print aqui para a gente poder ver cada comparação que vai ocorrer. Então, a gente consegue ver aí todo um passo a passo. Deixa eu ver se essa sequência aqui vai ficar legal para a gente fazer. Ele vai encontrar o menor. Ah, não, aqui vai ficar legal. Então, ele vai começar do 46, vai procurar o menor, vai achar o 14, vai trocar. E aí, depois, ele vai deslocar. A partir do 47, vai encontrar o menor, vai achar o 27, vai trocar. Então, vai ficar bem legal a simulação aqui.
Então, vamos fazer a simulação juntos aqui. Opa, o que ele reclamou aqui? Dentro da função... Ah, a gente está usando sleep, ele não gosta que use sleep, não. Certo, olha lá. Quantidade de valores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? E vamos colocar os valores. 46, 47, 49, 14, 38, 27. Aqui, ó. A gente tem o nosso vetor que foi lido. A primeira comparação vai ser o quê? Então, a gente vai começar aqui, ó. A gente está falando que a gente está comparando a posição do J com o menor, né? Então, o menor no momento aqui, ó, ele é o 46. Então, ele está comparando da frente com o 46. O 46 vai continuar. Depois vai comparar o 49 com o 46. Depois vai comparar o 46 com o 14. Quando isso acontecer, o menor vai passar a ser quem? Vai passar a ser o 14. Depois vai comparar o 38 com o 14 e o 27 com o 14. E, por fim, vai identificar que realmente o 14 é o menor e vai trocar o 46 com o 14. Eu vou diminuir a velocidade aqui, ó, só para ir bem devagar para a gente conseguir enxergar aqui. Deixa eu dar um sorte aqui, ó. Deixa eu ver se começou. Olha lá. A partir do 46, comparou com 47. Depois vai comparar o 49. Depois vai comparar com o 14. O 14 passa a ser o menor. Depois vai comparar o 14 com o 38. Depois vai comparar o 14 com o 27. Vai trocar. O menor é o 14. Trocou os dois. Na segunda fase, vai comparar todos os elementos. Ó, 47 com 49. Até que tá rápido aqui. Vamos fazer mais lento aqui, ó. Na segunda fase, o 14, ele travou aqui, ó. Tá vendo? Então, a gente vai comparar do 47 para frente aqui, ó. Então, vai pegar o J, ó. Comparou o 49 com o 47. O 47 continua menor. Comparou o 46 com o 47. Comparou o 46 com o 47. Na hora de comparar o 46 com o 47, o 46 ele vai ser menor. Então, o menor passa a ser o 46. A próxima comparação vai ser de quem? Do 38 com o 46. O 38 vai passar a ser o menor. Depois, vai comparar o 27 com o 38. E o 27 vai passar a ser o menor. Ó, compara o 38 com o 46. O 38 passa a ser o menor. Depois, vai comparar o 27 com o 38. O 27 passa a ser o menor. E agora vai trocar quem? O 27 com o 47. Então, se a gente olhar aqui, ó, o 27 é o menor, vai trocar o 27 com o 47. Trocando o 47 com o 27. Então, vai fazer essa troca dos dois, ó. Trocou os dois. Agora passa para a próxima posição. O I, né? Agora o I está mudando. Então, quando eu vim para cá, ó, aqui é onde está o 14, 27 não retorna. Então, a gente vai procurar o menor do 49 e adiante. Então, vai comparar 46 com 49. Na hora que compara 46 com 49 aqui, ó, o 46 passa a ser o menor. Certo? Olha lá, ó. Compara o 46 com 49, o 46 passa a ser o menor. Depois, vai comparar o 38 com 46. Comparou o 38 com o 46. O 38 vai passar a ser o menor. Agora vai comparar o 47 com o 38. Comparou o 47 com o 38. 47 com o 38. O meu 38 continua sendo menor. Então, o menor que eu tenho daqui para frente é o 38. E o que vai acontecer, então? Trocar o 38 com o 49. Comparou, 38 continua sendo menor, vai trocar o 38 com o 49. O menor é o 38, trocou quem? O 38 com o 49. O 38 veio para cá. Então, o que a gente está vendo aqui? Olha, na primeira fase, eu tive 1, 2, 3, 4, 5 comparações. Por quê? Porque na primeira fase, se eu tenho 6 elementos, 6 menos 1, 5 comparações. Na segunda fase, 1, 2, 3, 4. 6 menos 2, 4. Na terceira fase, 1, 2, 3. 6 menos 3, 3. Na quarta fase, a gente vai ver que vai ter 2 comparações. Na quarta fase, agora, a gente vai procurar o menor do 46 até o fim, que vai acabar sendo ele mesmo, né? Então, vai comparar o 49 com o 46.
46 permanece o menor. Vai comparar o 47 com o 46, 46 permanece o menor. E vai trocar ele com ele mesmo. Então, a gente chama a troca, vai trocar ele com ele mesmo. Menor, trocando 46 com 46. Como eu falei, vale a pena um esforço computacional para fazer um if para todos os elementos, só para ver se não é igual, para não deixar trocar? Não. Porque o esforço de troca não vale um teste lógico. Então, deixa ele trocar. Isso não vai acontecer com frequência, né? Agora, na última fase que a gente tem, 6 elementos, 5 fases. Então, a gente vai comparar o 49 com o 47. Comparou o 49, o 47 com o 49, o 47 vai ser o menor. E vai trocar o 47 com o 49. Trocou os dois e o nosso vetor vai estar ordenado depois disso. Matheus, Oi? só uma dúvida. Por que no Bubble Sort a gente precisou fazer o flag depois e nesse a gente não vai precisar? Então, o Bubble Sort, dentro da lógica dele, tem como a gente otimizar. Aqui, no caso, a gente quer procurar o menor elemento. Dentro dessa lógica aqui, se a gente já pegar um vetor que ele está ordenado, eu vou procurar o menor valor até no fim. E aí eu vou trocar ele com ele mesmo sempre na mesma posição. A gente não tem uma lógica igual no Bubble Sort, um marcador que dá aqui, o quê? Se eu passar uma posição inteira, se eu não vou ter nenhum menor. Olhando aqui, eu não consigo enxergar uma lógica e também não existe nada descrito nesse modelo. Que é aonde, eu já estou com o vetor ordenado. Vamos pensar da forma que está aqui. Ó. Se eu pegar daqui e não fizer nenhuma troca, isso não quer dizer que eu tenho o menor elemento, mas não quer dizer que o resto não esteja desordenado. Tá. Então, não tem uma lógica que consiga me garantir, igual no Bubble Sort, que o meu arranjo já está ordenado. Entendi. Então, é pela lógica, assim, é na lógica do algoritmo. A gente consegue melhorar o Bubble Sort. Ele melhorado, ele vai ficar mais próximo do desempenho aqui do Selection Sort. Por que o Selection Sort é melhor que o Bubble Sort? Se ele faz exatamente a mesma quantidade de comparações, ele pode fazer até menos, né? O Bubble Sort pode fazer menos se você utilizar ele. Ele troca uma vez, cada fase. Vai trocar uma vez por fase. Ao passo que o Bubble Sort, a cada comparação, ele pode gerar uma troca. Então, esse é o maior desafio. Essa é a maior dificuldade do Bubble Sort. Deu para entender a lógica? Todo mundo? Deu? Tranquilo? Beleza. Então, agora a gente já conhece 2 algoritmos de ordenação. Na quinta-feira, a gente vai ver a lógica no terceiro algoritmo simples, que é o Insertion Sort. Se der tempo, eu já vou explicar um trabalhinho, que é mais um esquema de seminário, que a gente vai fazer sobre o estudo de outros algoritmos. Na semana que vem, na quinta, a gente tem a nossa aula A5 ao vivo, gravada ao vivo normal. Agora, já na semana que vem, vai ficar uma atividade. Eu já vou colocar ela agora, que como a gente tem um tempinho, já dá para começar a pensar. E aí, vocês vão ter aí depois até na outra terça para poder entregar. Lembrando que tem uma atividadezinha do Bubble Sort agora, para esse final de semana, para essa sexta-feira, né? Lá na nota de aula aqui, ó, essa atividadezinha aqui que vocês vão fazer, ó. Isso aqui que vai servir como um trabalhinho também. Então, tem uma listinha aqui, até no final da aula passada que eu gravei, eu fui respondendo a ela. E aqui que vocês vão fazer para poder ordenar uma lista de nomes. E aí a gente vai ver a lógica aqui. Vamos ver para a gente poder importar os nomes juntos. Eu já tenho umas funções prontas, aí eu compartilho com vocês. E o trabalho de vocês vai ser o quê? Arrumar o algoritmo, pode ser o Bubble Sort ou o Selection Sort, qualquer um dos dois, para ao invés dele ficar ordenando só, ao invés dele ordenar simplesmente números, que ele consiga ordenar palavras também. Então, a gente vai criar aí um struct que pode ter o nome e qualquer outro dado que a gente quiser, pode ter nome, CPF, etc. E a gente vai querer ordenar esses dados, essas informações aí. Como falei, se a gente for utilizar uma linguagem de alto nível, isso é bem simples de fazer, não é algo complexo, mas a parte de estudo aqui, da gente ver como que isso realmente acontece, é bem interessante. Eu vou lançar aqui dentro do Google Sala de Aula, que aí já fica registrado aqui.
Vamos colocar atividade. Ordenação de nomes. Altere a função selection sort ou bubble sort para ordenar esses nomes. A função que a gente vai utilizar é a função SMP, que é a de comparar strings, né? Então, quando eu comparo duas strings, eu tenho a string 1 e a string 2. Então, se eu colocar lá João e Maria, o valor vai ser menor que zero. O retorno da função SMP, passando João e Maria, vai ser um valor menor que zero, que indica o quê? Que a string 1 é menor que a string 2. Agora, se eu passar aqui, se o retorno meu for maior que zero, quer dizer que a string 2 é maior que a string 1. Então, e ele olha toda a palavra. Então, eu posso colocar aí, se eu colocar Danilo e Daniel. Então, Daniel vai ser menor que Danilo. Então, sempre que um valor for menor, de ordem alfabética, ele vai retornar um valor maior que zero. Se a 1 for menor que a 2. Agora, se a 2 for menor que a 1, vai retornar um valor maior que zero. E agora, se as duas forem perfeitamente iguais, algo que a gente já usou, né, para comparação de igualdade, ele vai retornar zero. Então, se eu usar a função STRSMP e passar duas palavras, se essas duas palavras, esses dois nomes forem perfeitamente iguais, vai retornar zero. Se a primeira for menor alfabeticamente, vai retornar menor que zero. Se a primeira for maior alfabeticamente, vai retornar maior que zero. E a gente vai ver a lógica. Da onde que vai vir isso aqui? Eu vou passar uma lista de nomes. Então, a gente vai ver. Matheus, aí no caso é para ordenar em ordem alfabética, né? Isso, em ordem alfabética. De A a Z. Se fosse tipo, número, tamanho da string, aí seria seria aquela função do tamanho da string, né? Isso. Não, mas aqui não é o tamanho, não, que é a ordem Ah, alfabética mesmo. E a aham, função STRSMP já faz para a gente isso automático. aham. É bem tranquilo aqui. Então, vamos colocar como data, como vocês vão ter na quinta que vem, que o objetivo é dedicar isso dentro da aula síncrona. Então, vamos colocar aqui para entrega até no dia 22. E aí, se vocês sentirem alguma dificuldade, se for necessário, a gente pode aumentar depois. Então, vamos arredondar para 2 semanas, então. Hoje é... Não, que tá quarta. Não, dia 22 dá 2 semanas. Tá certo. Sem horário, dentro da semana 3. E a gente vai ver a lógica. O que a gente tem aqui? A gente tem uma lista de nomes. Deixa eu mostrar essa lista de nomes aqui. Aqui, ó. Tem uma lista de nomes aqui. Tem quantos nomes? Tem 2.926 nomes. Então, não dá para você fazer na mão. Qual que é a ideia? É importar essa lista de nomes. Então, você vai criar um struct, importar isso aqui. Eu já tenho um código de exemplo aqui, eu vou pegar para poder mostrar. Então, o objetivo é a gente importar isso aqui. Depois a gente importar essa lista de nomes, você vai ter que ordenar ele, salvar ele num arquivo ordenado. Então, a gente lê esses dados, esses nomes estão todos, ou nome, pode ser qualquer coisa, né? Estão todos desordenados aqui, e aí você vai ordenar e vai salvar num arquivo ordenado. Então, esse é o objetivo da atividade. Usando um dos algoritmos de ordenação que a gente estudou, ou Bubble Sort, ou Selection Sort. A gente vai ver ainda o Insertion Sort, se quiser usar ele também, não tem problema nenhum. O cerne da lógica vai estar dentro desse if aqui, ó. Deixa eu só pegar o exemplo de código aqui, ó, que aí vai dar para a gente poder ver ele como que funciona. Um minutinho só. Deixa eu só abrir aqui. Achei aqui, ó. Deixa eu só colocar a estrutura aqui da atividade, só para mostrar como que ela vai ficar, eu vou explicando depois compartilho. Então, a gente vai criar um struct aí, que é o nosso famoso dado, onde a gente vai ler o nosso nome, né, que vai ser normal. O Bubble Sort, vocês vão fazer ele. Ah, tá. E a gente vai ler os dados aqui. Deixa eu mostrar que a ideia é a gente já fazer as leituras e mostrar aqui, ó.
Então, eu estou criando um vetor aqui de 3.000 posições, que a gente lá tem quase 3.000, né? O nosso N aqui é só para poder ser um contador, a variável do tipo file aqui, para a gente poder ler o nosso arquivo. O arquivo é o names.txt, que é esse arquivo que eu compartilhei com vocês. Deixa eu até pegar ele, que eu vou precisar desse arquivo também, para poder fazer aqui. Eu tenho que colocar ele no mesmo diretório. Então, é o names aqui, se a gente não conseguir ler, né, se não achar. Se não, enquanto eu não chegar no final do arquivo, eu vou ler essa string aqui e vou salvar dentro do meu vetor lá, que esse vetor meu é do tipo tdado, né? E dentro desse tdado, por enquanto, eu só tenho nome, que depois eu posso passar algum outro trabalho aí que tem algumas outras informações. E depois que, essa funçãozinha printvet aqui também eu tinha criado ela. Deixa eu achar esse printvet, que ele está printando. Essa printvet, ela só está printando um vetor de string. É um mostra. É igualzinho o mostra, só que ao invés de ser o mostra com... Só está recebendo o nosso vetor, que é do tipo tdado, e printando com string, só para a gente poder ver. Então, está printando cada nome e mostrando. Então, aqui, a gente já vai ter o nosso vetor. Cada posição do nosso vetor, a gente vai ter o nome. Como que vocês vão ordenar, basicamente? Você vai usar o strSMP para poder fazer essa comparação. Então, no momento que você vai fazer essa comparação, deixa eu só ver aqui um exemplo. A gente vai ver se, igual no Global Sort, eu comparo a posição de I com a posição de I mais 1. Então, na hora de você passar o strSMP, você vai passar o vetor na posição de I, ponto nome, e o vetor na posição de I mais 1, ponto nome. Se por acaso o retorno for menor que 0, quer dizer que o I é menor que o I menos 1. Então, a lógica vai ser bem tranquila aqui. Deixa eu salvar aqui dentro do nosso diretório. E aí eu vou compartilhar o código para vocês testarem também. Sorte. Ô, Matheus. Oi? Pode falar? Tá me ouvindo? Tô. O meu dev eu não consegui arrumar ainda não. Dá pra fazer essas coisas aí em algum daqueles de internet? Tá? Em qualquer um dá certo. Mesmo tendo que puxar ou biblioteca ou puxar esse com os nomes aí, dá pra fazer neles? Pera aí. Aí você vai ter que subir o arquivo para online C compiler. Geralmente tem como você subir ele. Eu acho que é os replit aqui que é um legal. Aqui, ó, tá vendo em files aqui, ó? Nessa files é só você pegar o arquivo da biblioteca e jogar aqui dentro, ó. Adicionar o arquivo. Aqui não, aqui criou, né? Deixa eu ver se dá para me puxar um arquivo aqui. Aí, tá vendo? Tanto a biblioteca quanto TXT. Isso, olha lá, quer ver? Biblioteca, TXT, e aí você dá um include normal aqui. O replit é um dos melhores aqui, para poder usar. Dá um Ctrl+C, Ctrl+V na tela aqui para mim, na conversa aqui. Juan, pera aí, agora que eu vi tua mensagem aqui. Deixa eu pegar o código aqui. Que eu coloquei aqui no ambiente. Obrigado, Matheus. Nada. Agora, voltando aqui, esse ordena nomes, deixa eu só ver se vai dar certo. Eu já coloquei no mesmo diretório aquele arquivo e vamos ver se ele vai ler aquele arquivo. Né? Aí, ó. Tá lendo todo aquele arquivo lá. Tem 2 barras. Não é 2 barras, não. Não sei se eu coloquei com o sleep, é porque é muito mesmo, né? Não. Essa barrinha na frente é só do print, viu? Não é do arquivo, não. Aí, ó, tá vendo? A gente leu desde o primeiro. Às vezes ele não vai querer mostrar tudo. Tá vendo que a lista aqui é grande, ó? Às vezes aqui no terminal do Windows, aqui, ó, você tem que vir em propriedades, e aí ele tem um tamanho do terminal. Cadê? Eu tenho uma opção, acho que em layout. Aqui, ó, tá vendo em layout? O height dele aqui, que é a altura, às vezes ele tá pequeno. Aí você coloca aí 9.000 que ele aceita. Ele mostrar tudo. Porque às vezes você faz direitinho, aí você tenta mostrar aqui, printar, e ele não printa. Ele printa só um pouquinho, porque é da altura do terminal do Windows aqui, que ele trava, que ele não mostra.
Às vezes tem relação a isso. Pessoal, eu vou subir esse código aqui de exemplo, ele está lendo o arquivo e já está printando. Então, ele está lendo, está printando. O que você vai ter que fazer? Depois que você já leu aqui, ó, você vai ter que passar o vetor como parâmetro para o bubble sort ou para o selection sort. Então, o vetor que o bubble sort vai receber lá, ou o selection sort vai receber, ao invés de ser inteiro, vai ser do tipo TW. Na hora de você comparar, ao invés de comparar só o vetor na posição de I, você vai colocar vetor na posição de I, ponto nome. Então, a alteração é bem tranquila. Logicamente, usar o STSMP e fazer aquela mesma lógica de comparação que eu coloquei lá. Deixa eu até subir isso aqui na atividade. Ver atividade. Opa, não é aqui não. Editar. Aqui, ó, vou adicionar os arquivos aqui. O names já está ali. Agora eu só preciso adicionar esse. Eu chamei aqui de ordena nomes. Então, uma parte já está caminhada. Então, você já. Aqui, ó. Esse ordena nomes, se colocar o names no mesmo local, ele já tem que carregar tudo. E aí, o que você vai fazer agora? Você vai chamar aí. Você pode usar ou bubble sort ou selection sort. Usar essa lógica lá. Na onde que o bubble sort está fazendo a comparação? Quer ver, ó? Como que o selection sort está procurando menor? Se o vetor na posição de J for menor que o vetor na posição do menor aqui. Aqui, na hora de a gente receber o nosso vetor, lembrando, ao invés de ser inteiro, ele vai ter que ser um P dado. Ao invés de ser vetor na posição de só J, vai ser ponto nome aqui. Então, a gente vai ter aqui agora, ele passa a ser um struct. É a forma mais fácil aí da gente fazer esse processo de ordenação. Certo? Então, a gente vai carregar, e na hora de passar o teu vetor, ao invés de ser um inteiro, vai ser um T dado. Na hora de você comparar só o vetor na posição de... Deixa eu abrir o bubble sort aqui também. Cadê? O bubble sort. Aqui, ó, na hora da gente faz a comparação, o quê? Vetor na posição de comparação com vetor na comparação mais um. Então, ao invés de você fazer, vai ser o quê? Vetor na comparação, ponto nome, e aqui ponto nome. Ao invés de ser um if, vai ser um if, né? Só que vai ter um strcmp. Se for, quando que esse aqui vai ser maior que o próximo? Se ele for maior que 0. E aí você vai chamar o troca. Lembrando, já que você vai trocar dois ins aqui, ó, o troca, ele está trocando inteiro, não tá? E aí, no momento que você vai fazer essa troca aqui, ó, você vai trocar duas posições do vetor. O que você tem em cada posição desse vetor aqui? Você tem um T dado. Então, lembrando, na hora de você usar, você pode fazer uma cópia desse troca, né? Leva para dentro do exercício. Aqui dentro do troca também, você vai ter que mudar para T dado. O temp aqui também vai ter que ser T dado, senão você não consegue fazer. Porque você está fazendo trocas. Deu para entender o que tem que ser feito? Alguma dúvida? Por enquanto? Por enquanto não, né? Vamos ver na hora que começar a fazer aí. Fazer, tem que pegar para fazer. Aqui já está carregando, né? Já está uma parte do trabalho. Aí você vai ordenar e aí depois você vai escrever no arquivo. Aqui você poder escrever a mesma coisa, né? Enquanto do tamanho do vetor, né? Vou fazer um for para o teu vetor até n lá, você vai fazer um rprintf num arquivo aí que você vai criar, ao invés de modo R de leitura, um modo W. Mas esse é o menor dos problemas. Se ordenar aí na memória já tá ótimo. Mas na hora que pegar para mexer, vocês vão ver que não é difícil, não. Até que é bem tranquilo. Pessoal, então na quinta-feira agora, a gente vai ver a lógica do próximo algoritmo de ordenação, que vai ser o Insertion Sort. A aula vai ser aula assíncrona, ela vai ser gravada ao vivo, no mesmo horário, então às 6 horas da tarde a gente faz a gravação dela ao vivo, vai ficar disponível, como eu falei, é muito importante que todo mundo assista a aula síncrona ali, entre sexta-feira e a terça-feira, para na hora que chegar na terça, a gente vai trabalhar com a implementação do Insertion Sort e poder sanar dúvidas. Se você não assistir a aula síncrona, fica difícil depois de dar continuidade. Por mais que eu faça uma revisão, uma retomada dos conceitos essenciais, mas sempre na aula ali vai ser o objetivo de tratar de forma mais detalhada. Lembrando também que o Luiz, ele está como monitor da disciplina,
Então, se tiver alguma dúvida na hora de desenvolver as atividades, pode chamar ele, que ele tem aí, sempre que estiver disponível, ele vai ajudar, e ele tem o horário aqui de monitoria, que vai ficar fixo nas terças-feiras, das 6 às 7, para poder sentar, falar, se a gente precisa fazer um trabalho, então sentar e realmente ajudando a entender a lógica. E se ficar com alguma outra dúvida mais pontual, pode mandar aí no meio de semana para o WhatsApp, para ele, para mim, que a gente sempre vai ajudando também. Outra forma, se for mais direcionado, em relação a uma aula ou uma atividade, tem aqui, ó, na hora que você clica na atividade, tem como você mandar uma mensagem ali, deixar uma mensagem no material ou na aula específica. Certinho? Então, pessoal, até na quinta-feira, então. Todo mundo se cuide. Qualquer dúvida é só mandar aí. Um abraço para todo mundo. Que ele salve. Falou, Matheus. Falou, até mais.